Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os protestos dessa semana no Brasil por causa do contingenciamento de verbas enviadas pelo governo para as universidades públicas. Nessa semana, nós tivemos alguns protestos do Brasil por causa do contingenciamento de verbas enviadas pelo governo para as universidades públicas. O que é um contingenciamento? É um corte temporário, ou seja, é algo que você faz temporariamente para depois voltar ao normal, aquele envio de verbas, aquela quantidade que já era programada de verbas para as universidades. Os protestos eles se basearam, conforme os protestantes disseram, no fato de que esse corte, como eles chamam, mas é um corte temporário, um contingenciamento, é de 30% e isso estaria afetando as universidades. Há muita coisa errada sendo dita por essas pessoas que estão fazendo esses protestos. A primeira coisa é que esse corte não foi, na verdade, de 30% nas verbas gerais das universidades, mas foi um corte de 30%, de cerca de 30%, sobre as verbas discricionárias. Que são verbas discricionárias? São aquelas verbas que não são obrigatórias. Você tem aquelas verbas que as universidades recebem que são obrigatórias, ou seja, o governo tem que mandar para elas, senão a universidade não funciona. Pagamento de funcionários, água, luz, dinheiro para pesquisas, bandejão para estudantes. Bem, tudo isso é verba obrigatória. Isso aí não vai faltar. Agora, tem uma porcentagem pequena dessa verba que é enviada que é o que se chama verba discricionária, que o governo manda, mas sem determinar para que isso vai ser usado. É um dinheiro a mais que é mandado para que, então, as universidades administrem esse dinheiro da melhor forma que eles acharem necessária para o avanço da universidade, para os trabalhos da universidade. Pois bem, o corte é sobre 30% dessas verbas discricionárias, que representam um montante muito pequeno do valor geral que é enviado para as universidades. Essa é a primeira coisa a ser frisada. Aliás, sobre isso, eu gostaria que você assistisse agora um vídeo de apenas 2 minutos e 18 segundos, em que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, explica sobre esse corte, tudo aquilo que você precisa saber, sobre esse contingenciamento, esse corte temporário. Assista agora. Você quer entender por que é 3,5% e não 30%, como alguns jornais estão alardeando, referente a contingenciamento, que é de 3,5%, ou corte de 30%? Eu vou explicar para você. Imagina, aproximadamente, que uma universidade tem um orçamento de 100 milhões por ano. Do modo geral, ela vai ter 85 milhões destinados ao pagamento de professores, técnicos e funcionários. Esses 85 estão integralmente garantidos, inclusive com as promoções previstas. Isso daqui, nós não estamos mexendo em 1 centavo. Depois, ainda tem o apoio e o auxílio aos estudantes, que é bandejão, que é um aluno que precisa de um apoio financeiro. Isso também está preservado. Vamos pressupor que seja 3% ou 3 milhões desses 100 milhões que a gente destina para esse tipo de despesa. Sobra, de um modo geral, 12 milhões para o reitor gastar como ele quiser. O MEC, a gente teve que contingenciar, no caso, tudo 3,5%. Ou 3 milhões e meio no caso dessa universidade. E isso foi passado, de um modo geral, para tudo. Mas a gente tentou preservar todas as áreas que a gente acha que não tem como cortar. O que a imprensa e muita gente maldosamente está fazendo? Está falando que 3 milhões e meio sobre 12 milhões vai dar 30%. Tem gente que fala que é 40%, 50%. Mas a verdade, do orçamento das universidades, a gente está pedindo para segurar, contingenciar, postergar até setembro. 3,5%. Essa é a verdade
e os números estão disponíveis. Eu te pergunto, você na sua casa, sua família, você já passou por um período que você teve que postergar uma compra, uma decisão, por 2, 3, 4 meses? Como acabamos de ver, esse corte, que é um corte temporário, um contingenciamento, voltamos a frisar isso, se dá sobre as verbas discricionárias. É um corte de cerca de 30%, que quando você analisa esse corte temporário sobre o todo que as universidades recebem do governo, você percebe que esses 30% representam, na verdade, cerca de 3,5%, como o ministro da Educação mostrou nesse vídeo que você acabou de assistir. Logo, não há motivo para essa onda de protestos que você está assistindo. Aliás, chega a ser nonsense, absurdo ver gente que nesses protestos levanta um cartaz dizendo somos contra o corte das verbas para as universidades, ao mesmo tempo em que levanta um cartaz dizendo somos contra a aprovação da reforma da Previdência. Ora, a reforma da Previdência ela tem por objetivo justamente fazer com que as contas do governo finalmente se equilibrem, porque a Previdência representa cerca de 60% dos gastos anuais do governo. E isso está fazendo muita falta. E se você resolve o problema da Previdência, vai sobrar dinheiro para a educação, para a segurança, para a saúde, para tudo. Outra coisa importante a ser dita sobre esse assunto. O orçamento do governo deste ano foi aprovado ano passado. Foi um orçamento apresentado pelo governo Temer, que foi aprovado pelo Congresso do ano passado e que o governo Bolsonaro tem que obedecer, sob a pena de cometer crime de responsabilidade fiscal. Outra coisa, o secretário de Tesouro do Brasil, Mansueto Almeida, afirmou na semana passada que o governo brasileiro precisa de cerca de 250 bilhões de reais para poder saldar as despesas deste ano. É por isso que está havendo um contingenciamento, um corte em várias áreas, em todas as pastas do governo. O presidente Bolsonaro, inclusive, publicou no seu Twitter, na quarta-feira desta semana, uma lista em que ele mostra quanto o governo gastou em cada setor, em cada área, em cada ministério, em cada pasta. E isso referente ao primeiro bimestre. E nesses dados que ele apresenta, nós vemos que o governo conseguiu fazer uma economia de cerca de 35 bilhões de reais só no primeiro bimestre. Se você multiplica isso por 6, porque temos 6 bimestres no ano, né? Temos 12 meses do ano, então você tem, se o governo permanecer nesse ritmo de cortes, de contingenciamento, você terá então uma economia de 210 bilhões de reais. Isso bate com aquilo que o secretário do Tesouro falou na semana passada, que o Brasil precisa de cerca de 250 bilhões para poder saldar as suas dívidas, as suas despesas, enfim, a sua folha de pagamento no ano de 2019. O Brasil precisa da aprovação da reforma da Previdência, o Brasil precisa que a reforma administrativa passe e tem até 1º de junho para ela ser aprovada, porque se ela não for aprovada, se a MP, a medida provisória da reforma administrativa, caducar, não for aprovada até 1º de junho, o que vai acontecer? O Brasil vai voltar a ter aquela quantidade de ministérios que tinha no governo Temer, isso vai aumentar as despesas do governo, o governo que não está tendo dinheiro para poder saldar as dívidas e por isso está fazendo esse corte, esse contingenciamento. E veja, na educação, o corte foi pequeno. Nós tivemos, por exemplo, casos como o Ministério da Defesa, que teve um corte de 43%. O governo cortou na carne dos militares do Ministério da Defesa 43%. Em outras áreas, os cortes foram também graúdos. Na educação, foi apenas 3,5% das verbas que vão para as universidades, o que representa 30% de corte apenas nas verbas discricionárias, não sobre as demais verbas, porque aí iria afetar sim o funcionamento das universidades. É simples, você está preso a um orçamento que foi aprovado ano passado, que você tem que cumprir. Os limites são aqueles, senão você comete crime de responsabilidade fiscal. Lembremos que a presidente Dilma, ela sofreu impeachment
porque ela cometeu crime de irresponsabilidade fiscal, as famosas pedaladas, você se lembra disso? Pois bem, então o governo está limitado àquele orçamento que foi aprovado ano passado. E como se não bastasse isso, a arrecadação no Brasil não está sendo alta porque o Brasil ainda não está crescendo economicamente, está tentando sair do buraco que foi criado pelos últimos governos. Esses últimos governos que nós tivemos, Lula, Dilma, a coisa começou principalmente no final do segundo mandato do governo Lula, se estendeu e se aprofundou durante o governo Dilma, e o Temer, no pouco tempo que ficou à frente do governo, tentou tirar o Brasil do buraco, mas o Brasil só conseguiu botar a cabecinha assim para fora, mas ele não conseguiu sair do buraco. E essas reformas que estão para serem feitas, né, para serem aprovadas, reforma da Previdência e outras que virão depois, reforma tributária, fiscal, enfim, isso é o que vai tirar o Brasil do buraco, além dessas outras medidas que o presidente já está tomando de privatizações e também de tentar desburocratizar o Estado e fazer com que as empresas tenham, então, as travas que hoje existem tiradas para poderem crescer, principalmente as pequenas e médias empresas. Outro detalhe também é que, na verdade, esses protestos não foram pela educação. Não foram pela educação. Quando você vê as imagens desses protestos, você vê o que lá? Você vê bandeiras do PCdoB, do PT, faixas e camisas Lula livre, você vê lá o pessoal do PT, das esquerdas, os sindicalistas, enfim, que são ligados aos movimentos de esquerda, todos eles lá, os vermelhinhos, como a gente diz, né? Naqueles protestos, liderando aqueles protestos e sendo a maioria esmagadora daqueles que estão no protesto. Ou seja, a verdade é que esses protestos foram de cunho político por parte da oposição para tentar desestabilizar o atual governo. Outra coisa, esse pessoal é extremamente hipócrita. Esse pessoal que está liderando esse movimento, estou falando das esquerdas, PCdoB, PT, enfim, esse pessoal é extremamente incoerente, desonesto. Por quê? Porque nos governos Lula e Dilma, nós tivemos também cortes, contingenciamentos profundos, muito maiores do que esse que nós estamos vendo agora, na educação, na saúde e em outras áreas, né? Principalmente no governo Dilma. Vamos ver as matérias da época? Essas matérias que você acabou de ver são relativas ao governo Lula. Agora vamos ouvir uma matéria curta da época falando sobre o corte que o governo estava promovendo na área da educação durante o governo Lula. Vamos ouvir o Lula falando sobre esse corte, esse contingenciamento. O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. O presidente afirmou que o governo está tranquilo, porém de olho na crise da Europa. E voltou a dizer que não vai brincar com a economia só porque o ano é de eleição. Obviamente que os ministros sabem perfeitamente bem que quando você faz o orçamento, a proposta do orçamento aprovada na Câmara, ela está subordinada tanto ao crescimento de mais da arrecadação ou ao decréscimo da arrecadação. Agora vamos ver as matérias da época, matérias recentes, sobre os cortes promovidos durante o governo Dilma, na área de saúde e educação, principalmente. Aliás, há até uma ironia. No ano em que Dilma lançou a campanha Brasil Pátria Educadora, ano de 2015, se não me falha a memória, nesse ano foi o ano em que o governo Dilma mais cortou verbas para a educação. Vamos ver as matérias da época?
Então é esse pessoal que até pouco tempo estava governando o país e que fez tudo isso porque era necessário por causa dos gastos que o governo estava tendo. Aliás, o governo brasileiro, o Estado brasileiro sempre foi muito perdulário, né? E por causa também dos desmandos das medidas equivocadas na área econômica, a roubalheira também, né, durante esses últimos anos. E aí tiveram que fazer esses cortes, e cortes muito mais profundos, durante o governo Dilma principalmente, do que aqueles que estão sendo vistos hoje. O governo Bolsonaro herdou essa situação, herdou esse orçamento desses últimos governos e está tentando fazer o que pode para respeitar os limites orçamentários que ele tem. Então é preciso entender isso e é preciso entender esse jogo político que está sendo jogado nesses últimos dias. Esses protestos são absolutamente nonsense, absolutamente nonsense. Esse contingenciamento é, como o próprio nome diz, um corte temporário. Contingenciamento significa um corte temporário, por causa da atual situação. As reformas que são justamente criticadas por esse mesmo pessoal é o que o Brasil precisa para poder, então, equilibrar suas contas e poder investir mais ainda do que qualquer outro governo da história na área de educação, de saúde. Sim, porque eu estou dizendo mais do que qualquer outro governo da história. Porque a reforma da Previdência que eles estão promovendo, que eles estão oferecendo, é uma reforma que, se for aprovada, vai trazer uma economia de pelo menos aí 1 trilhão e 300 bilhões, mais de 1 trilhão, em 10 anos. Veja, e a Previdência representa 60% dos gastos anuais do governo. Ou seja, vai sobrar dinheiro no cofre, vai ter dinheiro no cofre, para poder se investir mais nas demais áreas. É uma questão de matemática. A reforma da Previdência que estão fazendo agora é a reforma mais robusta que já foi apresentada na história do nosso país. Então, se ela for aprovada, claro, tudo depende da aprovação dela, então o governo vai poder, nesses próximos anos, fazer um investimento que nunca antes foi feito, por uma questão simples: vai ter dinheiro agora para isso, o que outros governos não tiveram, ok? Então, queridos, todas as vezes que você vê esses movimentos, é preciso você ir além da superfície. É preciso você analisar o assunto a fundo para que você possa falar com propriedade e não ficar preso aos slogans, aos chavões e às palavras de ordem que estão sendo dadas, as críticas que aquele pessoal que é oposicionista está fazendo. É preciso você ir além disso e ver realmente o que está acontecendo, para que então você possa entender a situação, o jogo político que está sendo jogado, o que precisa realmente ser feito antes de embarcar numa furada qualquer, ok? Estamos terminando este programa e eu gostaria de convidar você a visitar o site CPAD News, onde nós temos uma coluna chamada Cristão e o Mundo também, onde estaremos publicando também muitas coisas relacionadas aos últimos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. Nós temos um artigo recente falando justamente sobre algo que foi tema do último programa, essa briga interna entre bolsonaristas e militares. No programa passado nós falamos bastante sobre esse assunto, sendo que lá no artigo nós estamos aprofundando o assunto e nas próximas semanas publicaremos também outros artigos relacionados à situação de nosso país e também ao contexto internacional, ok? E não perca, nós teremos brevemente um programa todo especial sobre a reforma da Previdência. Estamos chegando ao final do programa e, portanto, um abraço e até o nosso próximo encontro. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o conhecimento e edificação de toda a família. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, Tempo, Bens e Talentos. Comentarista Elinaldo Renovato de Lima. E nas lições bíblicas jovens, a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Comentarista Valmir Nascimento. A CPAD possui um currículo completo com conteúdos e práticas educacionais conforme
conforme a faixa etária dos alunos, estudos otimizados, eficazes e compromisso com o ensino bíblico e doutrinário sério e consistente. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, uma revista para o aprendizado do novo convertido, além do ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática. A CPAD dispõe também de material de apoio aos professores, como pastas de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas do professor das classes infantis, livros auxiliares com os temas das lições de jovens e adultos e a revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Adquira agora nas livrarias CPAD pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da Escola Dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD.